Bom dia, galera. Sou o professor Clayton, estudante de biologia da PUC Goiás. Hoje nós vamos falar sobre molusco. Moluscos. Vamos falar sobre, primeiramente, a classificação de moluscos. Os moluscos, pessoal, são animais invertebrados, corpo mole e geralmente apresentam conchas. Os moluscos são classificados em três classes: gastrópode, cefalópode e bivalve. A classificação dos moluscos, elas podem ser classificadas de acordo com as três classes e também quanto aos tipos de conchas, porque alguns moluscos têm conchas externas, outros têm conchas internas e alguns não têm conchas. As classes são gastrópode, cefalópode e bivalve. Os gastrópodes estão aqueles moluscos terrestres e pequenos, como o caracol, o caramujo, a lesma. E os cefalópodes, o próprio nome já diz, céfalo, eles têm os pés, tentáculos ligados ao céfalo, ligados à cabeça, lagosta, náutilo, polvo. São exemplos de cefalópode. E os bivalves são aqueles que têm duas valvas, a concha aberta em forma de duas valvas e o corpo deles fica pro lado de dentro, como o caso das ostras, dos mariscos, dos mexilhões. Então são essas três classes, são as classes de moluscos. Os gastrópodes são esses pequenos, terrestres, maioria herbívoro, né? Vive em jardim, em ambientes com terra úmida. Cefalópodes geralmente são marinhos, vivem em ambiente, vivem na água, né? E os bivalves vivem ali na beirada da praia, dentro de mares. E quanto ao tipo de conchas, pode ser classificado em conchas externas, conchas internas e conchas ausentes. Olha aqui, ó. Esses são que tem a concha visível pelo lado de fora, que é o caso do caracol, do caramujo, do náutilo, do marisco, do mexilhão, da ostra. No caso das conchas internas, nós temos a lula, que tem a concha pro lado de dentro do corpo. E quem não tem concha, o polvo e a lesma. Características gerais. São animais invertebrados, não têm ossos. São pluricelulares porque têm várias células. São eucariontes porque têm membrana plasmática, citoplasma e tem um núcleo, né? O núcleo faz ele ser eucarionte, o material genético dele fica guardado dentro do núcleo. São heterótrofos, se alimentam de outros seres, se alimentam de plantas, resíduos da água, micro-organismo do solo. Não fazem fotossíntese nem quimiossíntese. Eles participam de quê? Eles necessitam de obter energia para, através de outro alimento, para conseguir sobreviver. O sistema digestório é completo, a digestão começa na boca e termina no ânus, passando por todo um processo de digestão. A respiração é aeróbia porque eles liberam gás oxigênio, absorvem o gás carbônico. A circulação é aberta na maioria porque não circula por dentro de vasos, circula por dentro dos tecidos do corpo mesmo. E a reprodução é reprodução sexuada. Viu, galera? A reprodução é reprodução sexuada. Tem gametas nessa reprodução. Corpo dos moluscos. Dividido em três partes principais, que é a cabeça, os pés, que é a parte de baixo, a base, e a massa visceral. A cabeça é onde encontra os órgãos sensoriais, como a visão, o paladar. Os pés é o que sustenta ele. No caso de alguns tem tentáculos, né? No caso do polvo, da lula, né? E aí nós temos a massa visceral, que é o que fica por lado de dentro da concha, aqui no caso dos que tem concha, né? Do caracol, do caramujo, das ostras, né? A massa visceral fica do lado de dentro. Professor, e a lesma? A massa visceral é aquele corpo no meio dela. Os pés estão embaixo e a cabeça está na ponta superior. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui o caramujo, dá pra entender melhor. A cabeça, né? Identificando aqui onde é a massa visceral, que tá lá do lado de dentro. E aqui é os pés, que é a base. Então vocês conseguem identificar aqui melhor. Entendeu? Prosseguindo. Conchas.
As conchas, elas estão presentes na maioria dos moluscos e elas têm função de proteção do corpo mole desses moluscos. Elas ajuda a evitar a perda de água. Então existem vários tipos de conchas. Quando você vai na praia, você vai ver um montão de conchinhas. Olha aqui, várias conchas. Protege contra impactos, contra predadores. Então, ela tem uma função muito importante na vida desses animais. Então, os moluscos, gente, eles são um grupo muito grande, variadas espécies. Continuando aqui, então, a alimentação deles. Os moluscos, como falamos, são animais heterótrofos. Eles podem se alimentar de algas, partículas orgânicas da água, equinodermos. Eles se alimentam da estrela do mar ou do ouriço do mar, né? Gramíneas, folhas, flores e até frutos também, né? E eles são esses animais aí, eles comem esse tanto de coisa, faz tudo parte da dieta deles, da alimentação deles. São animais de vários tipos alimentares. Tem, no caso do polvo, eles, que é maior, ele come as estrelas do mar, o ouriço, né? Come o equinodermo. Aqui nós temos o sistema digestório dele. A rádula, pessoal, que é uma estrutura que tem na língua dele, se você observar ali parecendo um serrote, serve para raspar os alimentos. E aí ela absorve esse alimento, raspa ele, né, como se fosse um dentinho, ela vai raspar, ele vai digerir esse alimento, ele vai para dentro ali, vai passar ali pelo estômago e depois para o intestino até ser liberado pelo ânus. Entendeu? Então, o estômago ele desenvolve ali, né, alguns ácidos que termina de destruir o alimento. Quando é no intestino, ele sofre toda a digestão, termina a digestão dele e acaba liberando. Então, o sistema digestório dele é completo, porque começou na boca e terminou no ânus. Como que seria uma digestão incompleta? Não sei se vocês lembram dos plateumintos, que são aqueles vermes achatados, as planárias. Elas se alimentam, mas só que na hora delas liberar, elas excretam pela pele, não tem ânus. Então é uma digestão, sistema digestório incompleto. No caso dos moluscos, galera, é completo. Porque você vai observar que ele comeu, iniciou pela boca e fez as fezes, né? Liberou os resíduos pelo ânus. O que serviu de nutriente permaneceu no corpo e o que não serviu, ele eliminou pelo ânus. A respiração desses animais, galera. A respiração deles é o seguinte. A respiração é branquial, né? Por meio de brânquias. Aqui no caso dos polvos, porque são animais que vivem em água, tem que ser como os peixes. Pulmonar aqui, no caso dos caramujos, caracol e tal. E cutânea no caso da lesma. As lesmas, elas não têm pulmão, não têm brânquias. Então elas vão respirar pela pele, porque a pele delas faz essa troca de gás, essa troca de água. Você pode ver que a pele dela é bem úmida. Quando você joga sal numa lesma, ela vai morrer, porque ela vai sentir falta de ar. Então, ela precisa de liberar o gás, de absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico. Então, é os 3 tipos de respiração que tem. Então, cada um tem um certo tipo de respiração. Os que vivem na água geralmente respiram por brânquias, os terrestres pulmonar, e no caso da lesma, ela respira cutânea, respiração pela pele. Circulação. Aqui nós temos aqui desenvolvimento do coração. A circulação ela é aberta, exceto nos moluscos cefalópodes, né? A distribuição de nutrientes e oxigênio pelo corpo é através do sangue. Então, o sangue ele distribui os nutrientes, né, pelo corpo. Ele vai desenvolvendo e vai distribuindo. Então, todos os nutrientes o sangue leva para todas as partes do corpo. Tá vendo que a circulação ela é aberta? Ela percorre nos tecidos desses animais. O coração ele pulsa e libera sangue para toda parte do corpo do animal. E com isso vai levando o oxigênio, galera, e também o quê? Os nutrientes. Reprodução. Fecundação é externa ou pode ser interna. Na fecundação externa, gametas são liberados e encontrados na água, igual os peixes. E na fecundação interna, os gametas masculinos é liberado dentro do corpo da fêmea. Há o cruzamento. Então eles encontram, se acasalam e liberam os gametas para ser produzidos dentro da fêmea, na qual a fêmea vai liberar ali
para se reproduzir. Aqui nós temos a reprodução dos mexilhões. O macho está liberando os espermatozoides e a fêmea os óvulos. Tá vendo? Os dois vão se encontrar, o óvulo vai fecundar dentro do espermatozoide, vai formar a larva e a larva vai transformar em um mexilhão adulto. Nesse caso aqui, o desenvolvimento é indireto, porque a larva, ela não já nasceu direto o mexilhão não nasceu direto de um mexilhão. Vocês viram que teve ali um encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, o óvulo entrou no espermatozoide, o espermatozoide entrou no óvulo, né, fecundou, formou a larva, e a larva foi se desenvolvendo até transformar na fase adulta. Então, é um desenvolvimento indireto. E essa reprodução aqui é uma reprodução sexuada porque tem gameta. Porém, ela é externa porque não teve relação sexual, não teve fecundação interna. Aqui nós temos o caso dos caramuchos, né, cruzando, colocando os seus gametas dentro um do outro. Reprodução sexual interna. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância econômica de alguns moluscos. Nós temos aqui a ostra. A ostra, ela é um ser importantíssimo para a economia, porque a ostra, ela produz a pérola. Como que acontece essa pérola, professor? A pérola é o seguinte, gente. Algum invasor invade ali a concha dela, ela libera uma substância que paralisa aquele predador e ela vai envolvendo ele com certas substâncias até ele meio que metalizar, formando essa linda pedra preciosa que é a pérola. Então, a substância ela paralisa ali, ela para se defender, ela bloqueia o invasor, uma mosca, um mosquito, algum resíduo. E com isso ela sofreu uma dor muito grande, ela machucou. Só que ela para se proteger, ela vai liberando ácidos químicos que esse substância vai se transformando até produzir essa pérola. Olha aqui, ó, brincos de pérola. Aí as pessoas retiram, né, para fazer essas preciosidades, colar, correntinha, né? E são caríssimos, então é uma importância econômica muito grande que as ostras têm para a população. Importância econômica e gastronômica, né? Alguns pratos em algumas culturas, polvo, mexilhões, né? Algumas comidas. Aí as pessoas elas vão comendo aqui esses animais. Nós temos ali uma lagosta, gente. A lagosta ela faz parte dos artrópodes, dos crustáceos. Mas nessa terceira imagem aqui, quero destacar para vocês ali as ostras, viu, gente? Os mexilhões, os mariscos, tá bom? Mas aqui nós temos aqui muitos moluscos que servem de alimentação em algumas culturas. E aqui eu queria deixar uma frase para vocês. Uma ostra que não foi ferida jamais poderá produzir pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Então a ferida cicatrizou, né? O invasor que machucou ela liberou ali, bloqueou ele, paralisou ele, foi envolvendo substâncias e formou a pérola. Então, a formação da pérola depende disso. E aqui nós temos algumas perguntinhas. A rádula presente em certos moluscos tem por função. Qual é a função da rádula, gente? Eu expliquei para vocês lá atrás. A rádula é aquela estrutura presente na língua. O que será que ela vai fazer? Defender de ataques de outros animais? Digerir quimicamente os alimentos? Favorecer a locomoção? Ralar os alimentos? Secretar a concha? Responda aí para você, ver se vocês conseguem. Ver se vocês lembram lá de trás. Qualquer coisa vocês voltam lá atrás e reassistem a aula. Os moluscos são animais invertebrados divididos em 3 classes, sendo uma delas a classe de moluscos terrestres. Essa classe é denominada como a classe daqueles animaizinhos, daqueles moluscos que vivem na terra. Artrópode, molusca, gastrópode, cefalópode, bivalve. Então verifica aí. Primeiro, sabemos que a artrópode não é classe, é sim um filo dentro do reino Animalia. Molusca não é uma classe, é o filo dentro do reino Animalia. Então, já podemos eliminar essas duas. Gastrópode, cefalópode e bivalve são 3 classes do molusco. Então, verifica aí qual que vai ser a classe dos animais pequenos
e terrestres. Todas as alternativas abaixo se referem aos animais do filo Molusca. Marque a alternativa que contém a informação errada sobre esses animais. Os moluscos marinhos fazem respiração através das brânquias. Na maioria dos moluscos, a circulação é aberta, sendo que no polvo e na lula, a circulação é fechada e o sangue sempre circula no interior de vasos. A rádula nos moluscos tem a função de proteger o animal contra predadores. Os animais pertencem à classe Cefalópoda, são exclusivamente marinhos, então uma está errada. A maioria está correta, com exceção de uma está errada. Vocês vão ler qual que não tem a ver com molusco. Viu? Vê aí direitinho e responde. Assinale a alternativa que está escrito o nome da classe e o nome dos animais que pertencem a essa classe. Então, temos na frente a classe e em seguida o nome de dois animais. Por exemplo, gastrópoda. Ostra e mexilhão, será que eles fazem parte dessa classe? Cefalópode. Caramujo e lula. O lula faz. No caso, o lula está certo, mas os dois precisam estar corretos. Já o caramujo não faz. O caramujo não faz parte do cefalópode. Então, essa alternativa pode estar errado. Bivalve, polvo e náutilo. Será que está certo? Gastrópode, caramujo e lula. Pera aí, professor. O caramujo faz parte dos gastrópodes. Sim, mas precisa dos dois estar correto de acordo com a classe que vem anterior a eles. Será que a lula faz parte? A lula não faz parte. A lula é cefalópode. Vamos ver a letra E. Bivalve, marisco e mexilhões. Então vê aí direitinho e vê o que vocês fazem. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido. E fiquem com Deus. Boa aula para vocês.